Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou José Dionísio da Silva, eu sou um mensageiro de Nossa Senhora e estou aqui mais uma vez para falar do sacramento do batismo. Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho, deixe o seu joinha, indique esse vídeo para as outras pessoas, porque as pessoas precisam seguir os canais religiosos, as pessoas precisam seguir os canais que lhe indicam o caminho de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O que é o batismo? O batismo é o primeiro dos 7 sacramentos. Nós não podemos receber nenhum sacramento se nós não formos batizados. A criança ou adulto precisa primeiro receber este sacramento, porque o sacramento do batismo é uma fonte de graças. O sacramento do batismo é uma passagem. Nós passamos a fazer parte da vida da igreja, passamos a fazer parte da vida de Cristo. O batismo é uma fonte de regeneração. O que essa palavra quer dizer para nós? Esta palavra tem grandes significados, mas isso quer dizer que nós geramos no ventre da nossa mãe. É bonito perceber que nós geramos no ventre da nossa mãe, mas agora nós geramos no Espírito Santo. Nós nascemos na carne e nós renascemos no Espírito Santo. Então, por isso a gente precisa dar menos valor às coisas carnais. Na carne nós somos mortais, mas no Espírito nós somos imortais. Nós precisamos valorizar mais as coisas do Espírito, precisamos valorizar mais a nossa vida espiritual. Eu não posso simplesmente batizar o meu filho, eu não posso ser padrinho apenas para que esta criança faça parte de um grupo da sociedade. Não posso batizar o meu filho apenas para que meu filho participe de uma sessão de fotos e depois eu não dê nenhum ensinamento religioso ao meu filho. Então os pais e os padrinhos têm uma grande missão. Quando nós escolhermos um padrinho para nossos filhos, nós devemos escolher pessoas de igrejas, pessoas de caminhada, porque o meu filho está iniciando uma vida cristã. O meu filho, ele ainda não tem a idade da razão, o meu filho ainda não sabe caminhar com as suas próprias pernas. Por isso ele depende muito dos pais e dos padrinhos. Nós, como pais ou como padrinho, nós temos uma missão grande de darmos ensinamento aos nossos filhos, aos nossos afilhados, de ensinarmos a viverem o batismo. Quando nós nos batizamos, nós nos consagramos a Jesus Cristo, nós nos consagramos à Igreja de Jesus Cristo. Mas nós precisamos no dia a dia viver este batismo, porque depois esta criança irá caminhar com os pés dela própria, mas se a criança não tiver ensinamento, ela não irá buscar os outros sacramentos. O sacramento do batismo lhe tornou um cristão. O sacramento do batismo nos torna filhos de Deus. Antes de sermos batizados, nós somos apenas criatura de Deus. Mas o batismo nos faz filho de Deus por adoção. Nós nos tornamos filho no Filho. Nós nos tornamos filho de Deus por Jesus Cristo. Nós passamos a merecer a graça de Deus. O que é a graça? A graça é o dom gratuito de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Ninguém é salvo por si próprio. Ninguém na terra tem o poder de se salvar por si próprio. Nós somos salvos na bondade de Jesus Cristo. Por isso, todas as pessoas precisam ser batizadas. Mas aí você pode dizer, mas o batismo não é o batismo do arrependimento, o batismo não nos lava dos pecados, sim.
Com certeza o batismo nos lava de todos os pecados. Quando nós nos batizamos, nós fomos lavados de nossos pecados. A criança ainda não tem pecado, mas não tem o pecado de culpa, ela já tem o pecado original. Ela já tem o pecado que herdou dos seus pais. Nós trazemos conosco o pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Pela desobediência de Eva e de Adão, foi gerado o pecado. Então nós, como origem do pecado, nós somos escravos do pecado. E só tem duas maneiras do escravo ser libertado. Primeiro, quando o escravo morre, ele deixa de ser escravo. E se o escravo não morre, ele só é libertado se alguém lhe comprar. Se um outro senhor lhe comprar e lhe dá alforria, aí o escravo é libertado da escravidão. E foi isso que aconteceu. Cristo nos comprou com seu sangue derramado na cruz. Cristo deu a vida por nós. Por isso nós fomos lavados no sangue de Jesus Cristo. Mas esse sangue de Jesus Cristo foi derramado inutilmente se eu não viver os sacramentos da igreja. O sangue de Jesus Cristo foi derramado inutilmente se eu desobedecer os mandamentos da igreja. O sangue de Jesus Cristo foi derramado inutilmente se eu não viver o que a igreja me ensina, os sacramentos da igreja. Então nós precisamos ter fé e respeitar os sacramentos. O sacramento nos conduz à vida eterna. O sacramento nos conduz no caminho da santidade. E o primeiro sacramento a ser vivido é o sacramento do batismo, porque este é o sacramento que abriu as portas da igreja para nós. Este foi o sacramento que me colocou em uma vida cristã, em uma vida de pessoas de igreja. Todas as pessoas precisam ser batizadas para fazer parte da vida de Cristo. Quando eu digo todas as pessoas, é porque no Evangelho de São João, Nicodemos pergunta para Jesus: Senhor, o que devemos fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus responde que uma pessoa para entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. E Nicodemos pergunta como uma pessoa poderá renascer de novo. Porventura pode um adulto tornar a entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, meu irmão, minhas irmãs, todos nós precisamos renascer no Espírito, porque a nossa carne é mortal, o nosso Espírito é imortal. E outra passagem da Bíblia que nos mostra a necessidade de sermos batizados é porque Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, ele é o anunciado por Deus. É aquele que João Batista está lá no deserto clamando: eu batizo na água, mas depois de mim vem alguém de que eu não sou digno nem para desamarrar as suas sandálias, de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Este batiza na água e no Espírito, batiza no fogo e no Espírito. E Jesus Cristo, de repente, quando aparece lá para João Batista é anunciado pelos céus que aquele é o Cristo, o Filho de Deus. E João, de repente, até se nega a batizar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo diz não, que seja feita desta maneira. É assim que tem que ser feito. E João simplesmente batiza Jesus. E ao ser batizado, Jesus é anunciado como Filho de Deus. O Espírito Santo desce em forma de pomba e pousa sobre o ombro de Jesus Cristo. E o céu se abre e de repente vem uma voz do céu forte.
dizendo: este é o meu filho amado, e pedindo para nós amarmos Jesus Cristo. Então, se nós prestarmos atenção no batismo de Jesus, nós veremos o quanto é importante o batismo. Sabemos que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o próprio Deus, mas por que ele demorou tanto de ser anunciado como Filho de Deus? Por que a sua vida pública, a sua vida de milagres passou a acontecer depois do batismo? Só no momento do batismo Jesus é anunciado como Filho de Deus. Então, nesse momento também, quando nós somos batizados, os nossos filhos são batizados, o nosso nome passa a fazer parte no livro de Deus. Ao ser batizado, o nosso nome é escrito lá no livro divino. Quando nós não somos batizados, nós somos apenas criaturas de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Mas você às vezes pode até me perguntar: mas se eu não sou batizado, eu não sou um filho de Deus, Deus não me ama? Com certeza ama, Deus ama as suas criaturas. Mas a igreja me recomenda a ser batizado para me tornar um filho de Deus. Eu não posso dizer que se a pessoa não for batizado, a pessoa não será salva. Isso aí ninguém pode dizer. A salvação pertence exclusivamente a Deus, ao seu Filho Jesus. O que eu posso dizer é que, não sendo batizado, eu não estou fazendo parte da igreja, eu estou sendo desobediente à minha igreja. A minha igreja ela é cheia de hierarquias, e as hierarquias da igreja precisam ser respeitadas. Ser cristão é obedecer às leis da igreja. Eu só posso participar de um sacramento na medida que a igreja me autoriza. Às vezes na igreja nós desobedecemos, achamos que desobedecendo a lei da igreja, nós estamos em comunhão com a igreja. Não, se a igreja não lhe permite determinada coisa, você está em comunhão com a igreja no momento que você obedece àquela igreja. Vou falar só por exemplo, do sacramento da Eucaristia. A igreja não permite que as pessoas que vivem junto, a mulher e o homem que vivem juntos sem ser casado, ela receba a Santa Eucaristia. E você diz: e o que é que eu vou fazer? Se você deixa de receber a Eucaristia, você pode até estar comungando, porque você está comungando com a igreja, você está comungando com a lei da igreja. Mas se você vai lá, não diz nada para o sacerdote, não diz nada para o ministro, e você acaba de receber a Santa Eucaristia, você está deixando de comungar com a igreja. Naquele momento você está fora da comunhão da igreja, porque você está fazendo ao contrário do que a igreja lhe determina. E aqui eu tenho duas perguntas da professora Aline, da cidade de Retirolândia, e a Aline diz assim: olá, José Dionísio, todos os dias eu assisto o seu texto às 18 horas. Estou me tornando uma devota de Nossa Senhora e aprendo muito com seus vídeos. Eu gostaria de perguntar, diz-me Efésios 4, versículo 5, uma só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu posso ser rebatizada? Olha, Aline, o batismo, ele é indelével. O batismo, ele nunca será apagado. Você será batizada uma única vez, você será sempre batizada. Existem outras religiões que quando você muda de igrejas, mesmo das igrejas que se diz evangélicas, eles tornam batizar, mas o batismo é o primeiro batismo que você recebeu. Se você é batizada na Igreja Católica, você vai ser sempre batizado pela Igreja Católica. Mas se você ama a sua igreja, nunca pense em sair da sua igreja. Eu tenho certeza que esse não é o seu caso.
E a outra pergunta de Aline é o seguinte: o batismo é em nome de Jesus ou em nome da Santíssima Trindade? Olha, Aline, a fórmula da Bíblia é a fórmula trinitária. Isso quer dizer que o batismo é em nome da Santíssima Trindade. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa igreja batiza assim. O sacerdote, o diácono, uma pessoa que seja autorizada a batizar uma criança. Nenhum ser humano ela tem condição por si próprio de exercer o batismo. O batismo, quem faz o batismo acontecer é o Espírito Santo. A pessoa é batizada pelo Espírito Santo, mas a igreja sempre vai dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim também o sacramento da cura, o sacramento da confissão. O Padre perdoa os nossos pecados, dizendo: eu perdoo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Mas Cristo deu essa autorização para os sacerdotes. Cristo falou: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. A quem perdoares os pecados, serão perdoados. A quem reteres os pecados, lhes serão retidos. Então, a palavra batismo, que tem origem grega, ela tem muitos significados. Significa mergulhar, emergir-se, significa sepultar. Nós podemos mergulhar na vida de Cristo, nós podemos mergulhar na vida da igreja, nós podemos mergulhar na vida religiosa. O sepultar, nós podemos o que? Sepultar os nossos pecados, sepultar a nossa soberba, sepultar a nossa ignorância. Quando Cristo foi batizado, significou um sinal de aniquilamento, ou seja, Cristo, ele se humilhou, ele se submeteu ao batismo que era dado aos pecados, aos pecadores. Mas por que Cristo fez isso? Porque Cristo quer nos mostrar que as pessoas humildes precisam ser batizadas. Todas as pessoas devem ser batizadas, porque o batismo nos torna pessoas humildes. O batismo nos torna pessoas que reconhecem que nós somos mortais. Cristo, na carne, ele passou pela morte, mas mesmo vencendo a morte, mesmo mostrando que ele tem o poder sobre a vida, que ele é o dono da vida, ele fez questão de ser batizado, porque o batismo nos torna luz. O batismo nos faz participar da vida de Cristo, e Cristo é a luz do mundo. Uma luz, ela é acesa para se colocar em um lugar de iluminação. Ninguém poderá acender uma luz para colocar debaixo de um cesto. A luz, ela é feita para colocar em um lugar que vai iluminar as pessoas. Então eu me batizei para me tornar luz para outras pessoas. Eu preciso fazer do meu batismo esta fonte de graça, essa fonte de luz. O meu batismo deve servir para que outras pessoas busquem viver o caminho da santidade. Então é isso. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1214, 1215, nos mostra que nós devemos iluminar as pessoas, porque o batismo é esta fonte de graça que Deus, por a sua igreja de seu Filho Jesus Cristo, nos deu. Eu costumo dizer que o grande sacramento é a igreja. A igreja foi criada por Jesus Cristo para administrar os outros 7 sacramentos. Por isso eu digo que o grande sacramento é a igreja, porque Jesus Cristo criou a igreja para administrar os sacramentos. E a igreja sabe administrar os sacramentos. Às vezes nós fiéis, nós fugimos
ensinamentos da nossa igreja, nós não colaboramos como a igreja gostaria que nós colaborássemos. O santo batismo passou a ser administrado pela nossa igreja, pela Igreja Católica, no dia de Pentecostes, no dia que Jesus Cristo desce sobre os apóstolos, está lá reunidos com Nossa Senhora em cenáculo. No momento que o Espírito Santo desce, neste momento a Igreja de Cristo é fundada pelo próprio Cristo. E o batismo passou a ser administrado pela Igreja Católica a partir desse momento. E o Catecismo da Igreja diz que no início do século II, o batismo de criança passou a existir. Então, o início do século II é o ano 101, ou seja, logo passou a igreja a fazer o batismo de criança. Está no catecismo. Então, se eu não conheço a verdade, Jesus Cristo me perdoa, porque muitas pessoas serão salvas pela ignorância. Eu não estou batizando a minha criança porque eu não conheço a verdade. Mas se eu conheço a verdade e deixo de batizar minha criança, eu estou fora da lei da igreja. Por isso a igreja tem os seus cursos de pais e padrinhos para dar informação aos padrinhos, para dar informação aos pais, de como os pais deverão conduzir a vida do seu filho, a vida cristã do seu filho. Nós podemos dar maior educação ao nosso filho, os melhores colégios, mas se nós não darmos educação religiosa, se nós não ensinarmos os nossos filhos a amarem a Deus, os nossos filhos com certeza não irão se tornar pessoas boas, nossos filhos com certeza irão nos dar trabalho, porque o meu filho precisa amar a Deus. No momento que o meu filho ama a Deus, o meu filho ama o seu professor, o meu filho ama os pais, o meu filho respeita as pessoas humildes. Então, esta é o primeiro ensinamento que eu devo dar ao meu filho, um ensinamento religioso. Daí em diante eu posso dar outro ensinamento aos meus filhos, posso colocar numa faculdade boa, mas tenho que ensinar o meu filho a ter amor no coração. Então, meu filho foi batizado para isso. E eu sou conhecedor da verdade, eu preciso ensinar esta verdade ao meu filho. Mas, quando eu não conheço a verdade, Deus me perdoa, porque o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, porque ele não conhecia a verdade. Mas Deus lhe chama, Deus convida Paulo a vir fazer parte do seu exército. Jesus Cristo convida Paulo a fazer parte da sua igreja. E Paulo vem com muita força e muita garra a defender o batismo pregado por Jesus Cristo, o batismo que Jesus tanto defende. E Paulo, por defender o nome de Jesus Cristo, Paulo é preso. E Paulo, preso lá, mas Silas, junto com Silas, de repente, Paulo está lá preso, acorrentado, e aquela cadeia, há uma grande explosão naquela cadeia. E quando o carcereiro corre para lá, acreditando que Paulo e Silas tinham fugido, eles estavam lá tranquilos. Por que eles estavam lá tranquilos? Porque eles confiavam no Senhor e eles foram libertados por Jesus Cristo. Aquela explosão, aquele terremoto foi Jesus Cristo para libertá-lo. Quando a gente tem fé em Deus, quando a gente confia, nós não temos medo, porque Jesus Cristo sempre irá quebrar as correntes, irá nos soltar, nos libertar. E quando o carcereiro chega lá, que vê Paulo e Silas lá tranquilo, ele pergunta para Paulo, me diz o que fazer para ser salvo. E Paulo diz assim, crer no Senhor, ou seja, batiza tu e a tua casa, e todos serão salvos. Olha, Paulo diz, e todos serão salvos.
Isso está em Atos dos Apóstolos. Ou seja, nesse momento, o carcereiro, nesse momento, o carcereiro se converte a Jesus Cristo, ao cristianismo. E Paulo diz, e todos em tua casa será salvo. E eu pergunto assim, será que na casa do carcereiro só tinha adultos? Quando ele diz todos, ele está incluindo adultos e crianças. É por isso que as nossas crianças precisam ser batizadas. Todas as pessoas precisam ser batizadas. Quando nós nos batizemos, nós renascemos em Jesus Cristo. Nós nascemos em Deus. Nós nascemos para o céu. Nós trilhamos o caminho do céu. Então o batismo abre as portas do céu para nós. O batismo abre a porta do céu para as nossas crianças. O batismo abre a porta do céu para o cristão. Então, só para nós lembrarmos, o batismo é a geração de uma criatura nova. Ou seja, eu me batizei para ser uma nova criatura. Eu me batizei para viver o meu batismo, para me tornar igreja. Me batizei para a remissão dos meus pecados, eu me batizei como adulto. Eu tenho a consciência de que no momento que eu batizei, eu me lavei de todos os pecados, mas eu preciso ter a consciência de que ninguém é perfeito, o perfeito é Deus. Eu irei retornar a pecar, porque eu faço parte do pecado. Aí eu já preciso buscar o grande sacramento, que é o sacramento da cura. O sacramento que vai ser administrado pelo Padre, que irá perdoar os meus pecados. Eu preciso buscar a confissão. Então, o batismo é a geração de um sinal espiritual indelével. Eu fui batizado, nunca mais o meu batismo será apagado. Eu serei sempre batizado. Esta palavra quer dizer isso, essa indelével quer dizer não será apagada o meu batismo. Também a incorporação na igreja corpo de Cristo. Eu fui incorporado à igreja de Jesus Cristo, eu faço parte do corpo da igreja de Cristo. Eu sou importante para a igreja de Jesus Cristo. Eu sou um membro da igreja de Jesus Cristo. E todo membro é importante para o seu corpo. Eu tenho 20 dedos, mas se eu perder um dedo vai fazer grande falta no meu corpo. Esse dedo faz falta, muita falta no meu corpo. Então na igreja eu devo pensar assim, eu sou muito útil para a minha igreja, eu faço muito falta na minha igreja. Eu preciso ser presença na igreja. Então é uma vinculação sacramental, da unidade sacramental. A igreja tem os sacramentos e tem os seios sacramentais. A Santa Cruz, a cruz é um sacramental na igreja. A água é um sacramental, a água faz acontecer o batismo. Eu também sou um sacramental na igreja, eu preciso ser esse sacramental. Eu preciso fazer com que as pessoas, por mim, elas busquem os sacramentos. Por exemplo, se eu sou um ministro da Eucaristia, eu sou um sacramental, a pessoa recebe o sacramento da minha mão. Então, na igreja, eu tenho que, mesmo não sendo um ministro, eu tenho que viver esta vida de ser sacramental. Fazer com que as pessoas busquem por mim os sacramentos. Pedir a Nossa Senhora, Mãe dos Sacramentos, Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que nos abençoe e nos protejam sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.